a gente tem vivido esse tempo de restituição. Deus está restituindo a gente nas mais diversas áreas da vida, em todas as áreas, a restituição. Quando a gente ouve essa palavra restituição, a primeira coisa que vem no nosso coração humano é dinheiro, os negócios que nós perdemos, o dinheiro que nós perdemos. Mas o que Deus está restituindo para nós, querido, é muito mais que isso, muito mais que dinheiro. Deus está restituindo vida, amém? A vida dele, a vida do Espírito. Deus está restituindo a nossa, restaurando a nossa fé, a nossa firmeza na palavra, e as coisas espirituais também, as coisas financeiras também fazem parte, mas há um tempo de restituição sobre nós. Nós ouvimos aí nos últimos meses sobre o livro de Atos, aquela igreja do primeiro século, que vivia cheia do poder de Deus, que tinha vida na igreja. Eles viviam a palavra verdadeiramente. Eles não eram apenas evangélicos, como a gente está acostumado a ouvir hoje. Eles viviam o evangelho e o poder de Deus no dia a dia deles, amém? E Deus está nos levando, está nos despertando para isso, e glória a Deus por isso, amém, queridos? Aleluia. Abre sua Bíblia aí comigo no livro de Neemias, que hoje é nossa última mensagem do livro de Neemias. Neemias capítulo 6. Neemias capítulo 6, verso 15. Neemias capítulo 6, verso 15, diz assim: por fim, no dia 2 de outubro, 52 dias depois de começarmos o trabalho, o muro ficou pronto. Quando nossos inimigos e as nações vizinhas souberam disso, ficaram assustados e sentiram-se humilhados. Perceberam que a obra havia sido realizada com a ajuda do nosso Deus. Aleluia. Amém? Fecha seus olhos então. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós te louvamos. Nós te louvamos, Pai, por esse tempo tão lindo, Senhor, que o Senhor está trabalhando no nosso meio. Esse tempo tão lindo que é imerecido por nós, Pai. Nós te louvamos por esse tempo do teu agir no nosso meio, Senhor, em que o Senhor está nos restabelecendo a vida do Evangelho, Senhor, em que o Senhor está trazendo de volta, Senhor, nos levando de volta para os fundamentos, Papai. Em nome de Jesus, nós te louvamos, Senhor, nós te agradecemos, Senhor, por isso, e nós pedimos que o Senhor continue trabalhando no nosso coração a cada dia, Pai. Fala conosco através, Senhor, da Tua palavra nessa noite. Coloca, Senhor, mais um tijolinho nessa construção, Senhor, que o Senhor está fazendo no nosso meio. Edifica-nos, marca, Senhor, o nosso coração, marca a nossa alma, marca a nossa mente, Senhor, de forma que nós sejamos transformados pela renovação da mente, dentro do Teu propósito para as nossas vidas. Nós oramos e te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Era um tempo de recomeço, porque Neemias estava lá, ele ouviu que Jerusalém estava toda destruída, e aí ele vai lá, começa a jejuar e orar, e num determinado dia, ele está na rotina natural dele, e o rei pergunta para ele: por que você está triste, Neemias? E ele conta tudo o que aconteceu, e o rei libera para ele, sem que ele faça grandes esforços, apenas pelo tempo que ele teve de jejum e de oração. O rei libera para ele material, libera tempo, libera ele para seguir, para ir fazer essa obra, enfim, e ele vai. E chega lá, ele encontra tudo destruído, um povo desmotivado, um povo triste, e ele motiva aquele povo, consegue alcançar o coração daquele povo, e eles vão lá, e aí vem os inimigos, e os inimigos tentam intimidar ele, como nós ouvimos a palavra semana passada do Ricardo. Eles tentam intimidar, e ele vence essa intimidação também. Enfim, chegou o grande dia, os muros estão reconstruídos. Os inimigos estão até assustados, porque como eles conseguiram fazer isso? Como eles conseguiram chegar até aqui? É assim que Deus quer nos ver, queridos. É assim que Deus quer ver a tua vida. Porque aqui os inimigos deles eram pessoas,
Eles viviam no tempo da lei, nós vivemos no tempo da graça. A nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Então, não há motivo nenhum no nosso coração para que pessoas que de alguma forma se posicionaram contra nós se sintam humilhadas ou assustadas por causa do que Deus vai fazer na sua vida. Se a gente tem qualquer sentimento desse, então é melhor confessar isso na cruz, se arrepender disso, porque Deus não age dessa forma. Amém? A nossa luta não é contra carne e sangue, mas as trevas que sempre tentaram roubar o tempo de Deus para nós, sempre tentaram roubar a fé, roubar as coisas da nossa, que tem escritas para nós, liberadas para nós. Essas sim, as trevas sim, vão se assustar com o que Deus vai fazer na tua vida. Amém? Essas sim vão se assustar de ver o que Deus tem por fazer na tua vida, se você estiver realmente posicionado nele. E eles estavam nesse momento, e aí, mas e agora? Reconstruíram os muros. E agora? Os muros estão reconstruídos, eles estão ali, só que eles vêm de um tempo de exílio. Eles ficaram muitos anos exilados, e naquele tempo eles viviam debaixo de uma grande opressão, viviam debaixo de uma escravidão, eles eram escravos, e eles perderam muito da essência deles, naquela escravidão, naquele tempo de exílio, eles perderam muito do que era fundamento para eles como povo de Deus. Eles perderam muito do que era doutrina básica deles, do que Deus tinha para eles como povo de Deus. Eles se perderam nesse processo todo. E aí, chegaram agora, conseguiram reconstruir, estava tudo certo ali, estavam lá livres, mas e agora? Qual é o próximo passo? E aí no capítulo 8, vem comigo aí no capítulo 8, verso 1. Capítulo 8, verso 1 diz assim: em outubro, quando os israelitas já haviam se estabelecido em suas cidades, todo o povo se reuniu com um só propósito na praça em frente da porta das águas. Pediram ao escriba Esdras que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha dado a Israel. Assim, no dia 8 de outubro, o sacerdote Esdras trouxe o livro da lei perante a comunidade, constituída de homens e mulheres e de todas as crianças com idade suficiente para entender. Ficou de frente para a praça, junto à porta das águas, desde o amanhecer até o meio-dia, e leu em voz alta para todos que podiam entender. Todo o povo ouviu com atenção a leitura do livro da lei. Amém? Eles voltavam começando agora, eles reconstruíram os muros, mas agora precisavam um passo a mais. Eles precisavam voltar de onde eles caíram. Porque aquele exílio, aquela escravidão, aquele tempo de escravidão, tirou eles do foco. Eles não estavam mais focados no que era proposto para eles como povo de Deus. Eles se perderam nisso. Tanto é que eles chegaram ali e reconstruíram, a gente vai ver depois aí no decorrer da história, que eles estavam meio perdidos ali naquele contexto. Os muros reconstruídos, mas eles não tinham se encontrado ainda. E aí o povo se reúne, olha que nem foi o Neemias que pediu, nem foi o Esdras que convocou. O Esdras era um escriba, era um homem da lei, era o homem responsável pela lei, por pregar a lei, guardar a lei. Eles viviam na época da lei de Moisés, não como nós hoje, que vivemos na época da graça. O que eles tinham nas mãos era a lei de Moisés, e os escribas eram os responsáveis por guardar, pregar, ensinar a lei de Moisés. Então, o próprio povo, entendeu que precisava voltar de onde eles tinham parado. Como que era quando a gente, antes de ser exilado? Como que era antes da gente se tornar escravo? Não, a gente fazia isso. Então vamos lá, vamos se reunir. Se reuniram todos lá, chamaram o Esdras e pediram para que o Esdras pregasse para eles a palavra. E o Esdras ficou lá a manhã inteira falando da palavra de Deus. E eles entenderam que precisavam voltar para o primeiro amor. E queridos, esse é um ponto em que nós temos que despertar nas nossas vidas. Porque de alguma forma, depois de todo esse tempo que nós vivemos,
a gente precisa despertar e voltar de onde nós caímos, onde parou. Porque todos nós, quando a gente tem o primeiro impacto com Cristo, o primeiro amor, a gente tem uma dedicação tremenda, e nosso coração fica cheio, e a gente quer servir a Deus, e qualquer tipo de problema é pequenininho, porque o nosso coração está cheio, e a gente tem aquela sede da palavra, e aquela vontade da palavra, de falar com Deus, e tudo é lindo. Mas depois vem o tempo de aflição, vem o tempo dos desafios, vem as situações adversas da vida. Eles passaram por um exílio, passaram por um tempo de escravidão. Às vezes nós entramos nesse tempo de escravidão, a gente vai falar um pouquinho mais à frente sobre isso, e essas coisas roubam a nossa fé. Essas coisas nos tiram do propósito principal pelo qual nós nascemos. O propósito principal pelo qual Deus chamou cada um de nós. E aí, naturalmente, a gente vai esfriando, vai se afastando, e aquilo que parecia antes tão absurdo, começa hoje a se tornar normal. É esse tempo que a gente vive, é assim. E esse povo entendeu que precisava voltar de onde tinha caído. Nós reconstruímos os muros, nós vencemos as intimidações, nós conseguimos nos motivar para fazer essa obra. A gente fez a obra com força, porque o Neemias veio, motivou a gente, e a gente com uma mão na espada e na outra a ferramenta lá construindo os muros, e nós conseguimos, nós nos motivamos, conseguimos fazer essa obra. Está ótimo, nós conseguimos, queridos, sair de onde estávamos, nós conseguimos ter um tempo de jejum, nós conseguimos ter um tempo de consagração, nós conseguimos nos posicionar, nós estamos nos movendo, mas agora é um outro passo. Nós precisamos voltar lá onde nós paramos. Nós precisamos retomar os nossos fundamentos, retomar o cristianismo original e verdadeiro que Deus nos chamou. Amém? Nós precisamos voltar a ser cristãos consolidados na palavra, não no modismo evangélico, mas na palavra de Deus, nos princípios da palavra, nas doutrinas bíblicas. Nós precisamos voltar para esse tempo, no que é a essência. Sabe por quê? Os tempos mudaram, as tecnologias avançaram assim sobremaneira, mas Deus permanece o mesmo, Ele não mudou nada, Ele continua igualzinho. A forma de Deus pensar é exatamente a mesma, não mudou nada. Amém, queridos? Então, e aí depois no verso 6, não parou por aí, porque eles ficaram lá a manhã inteira, ouvindo a pregação do Esdras. Depois, inclusive aqui, olha, no verso 4 aqui, só um comentário. No verso 4 dá para projetar? Tem uma pessoa ilustre no verso 4 aqui que estava lá, quem que era? Tem uma pessoa bem ilustre aqui, ó. À sua direita estavam Matias, Sema, Anias, Urias, Iquias, Mazéias, e à sua esquerda, Pedaías e quem? Misael estava lá, ô glória! É só piadinha de pastor, gente. Aí no verso 6, Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo disse amém, amém, com as mãos erguidas. Depois prostraram-se com o rosto no chão e adoraram ao Senhor. Em seguida, os levitas, Jesua, Bani, Semias, Jamim e mais vários outros aqui, e todos permaneceram em seus lugares, liam o livro da lei de Deus, explicavam com clareza o significado do que era lido e ajudavam o povo a entender a passagem. Depois de ficar a manhã inteira ouvindo a palavra, eles foram ministrados e começaram a adorar a Deus. Parece até comum, tudo bem, normal, não fizeram nada demais. Mas isso para eles, queridos, significava a retomada, significava voltar de onde tinham parado, significava um recomeço. E é isso que Deus espera de nós. Mas aí acontece uma coisa estranha. Porque mesmo depois de toda essa construção, depois de tudo que já havia acontecido, o povo estava triste. O povo não estava transbordando de alegria, como deveria estar. Porque eles reconstruíram os muros. Eles conseguiram o que eles queriam.
eles estavam, vamos imaginar aqui com a cabeça do povo, eles estavam com a restituição já nas mãos. Eles já tinham sido restituídos, eles estavam já tinham reconstruído muros, as portas já tinham sido refeitas, está tudo lindo. Eles já estavam na fase aqui nesse tempo, eles estavam já na fase de reformar suas casas dentro ali de Jerusalém, já estavam reformando suas próprias casas. Era para estar regozijando de alegria, porque já estavam até retomando já os fundamentos ali, voltando para a palavra e louvando a Deus, enfim. Estavam no começo, mas o coração deles ainda não estava feliz. Olha o verso 9, o que diz? O verso 9, então, o governador Neemias, o sacerdote e escriba Esdras, isso aconteceu aqui no verso 9, logo em seguida da palavra, do louvor no meio deles. Então o governador Neemias e o sacerdote, o escriba Esdras e os levitas que instruíam o povo disseram: não se lamentem, nem chorem num dia como hoje. Hoje é um dia consagrado ao Senhor seu Deus, pois todo o povo chorava enquanto ouvia as palavras da lei. E aí, o Neemias agora vem falar, o Neemias prosseguiu: vão e comemorem com um banquete de comidas saborosas e bebidas doces, repartam o alimento com aqueles do povo que não prepararam nada. Este é um dia consagrado ao nosso Senhor. Não fiquem tristes, pois, a frase clássica do Neemias, a alegria do Senhor é a sua força. Os levitas também acalmaram o povo dizendo: aquietem-se, não fiquem tristes, hoje é um dia santo. Então o povo saiu para comer e beber numa refeição festiva, para repartir o alimento e celebrar com grande alegria, pois tinham ouvido e entendido a palavra de Deus. Olha que interessante, queridos. Eles estava com tudo na mão, a restituição deles já estava na mão, na cabeça deles, mas ainda faltava alguma coisa, o coração não estava alegre, o coração ainda estava triste, eles ainda não estavam plenos. Por que será? O que acontece aqui? Eles nesse momento, queridos, eles achavam que provavelmente que a restituição deles era essas coisas. Provavelmente eles acreditavam que a restituição deles estaria nessas coisas, no muro reconstruído, a cidade retomada e aquela vida tranquila que eu tinha antes, agora a minha vida tranquila também. Mas na verdade não era isso que eles precisavam, isso era o que eles achavam que precisavam. E isso acontece muitas vezes nas nossas vidas, a gente fica imaginando, quando se fala em restituição, olha, aqueles negócios que eu perdi, ou aquele emprego que eu perdi, ou aquele, sei lá, seja lá o que for, e a gente tem costume de focar nessas coisas, e a gente não entende exatamente o que é que Deus tem para nós, porque nós conhecemos o que o nosso coração quer, o que nós achamos que nós precisamos, é o que o nosso coração grita que quer, é o que a nossa carne grita que quer, é o que a nossa alma grita que quer. Então o que a nossa alma, a nossa carne está gritando que quer, é o que a gente imagina que a gente precisa de restituição de Deus. Mas Deus nos conhece desde antes de a gente nascer. Ele sabe exatamente o que é que a gente precisa de verdade. Ele sabe o que você precisa na tua vida para ter a plenitude de alegria. Ele sabe o que você precisa realmente, talvez na sua cabeça é alguma coisa como, sei lá, uma casa, um carro, que está uma dívida, se livrar de um problema da justiça, uma cura, seja lá o que for. A gente imagina que se a gente alcançar isso, nós seremos felizes. Mas Deus sabe exatamente o que você precisa ter para que você tenha plenitude de alegria. E aí o Esdras, e mais o Neemias, e mais os levitas começam a falar com eles. Gente, por que vocês estão tristes? Olha o que Deus fez na sua vida. Vocês precisam mudar. Eu estou parafraseando aqui, falando em outras palavras. Eles estavam dizendo para eles assim: para com essa loucura de vocês, de achar que as circunstâncias ao seu redor estando perfeitas, vocês vão ficar alegres, porque isso não vai acontecer nunca.
As circunstâncias ao nosso redor, elas trazem momentos de felicidade, momentos de alegria, digamos assim. Trazem momentos bons da vida, porque claro, uma conquista é sempre muito bom. As coisas, quando a gente alcança, enfim, quando recupera, tudo é muito bom. Mas para de acreditar que essas circunstâncias vão trazer a sua plenitude de alegria, vão trazer a sua plenitude de vida, de alma, vão trazer você pleno em todas as coisas, porque a única coisa que vai fazer isso é a alegria do Senhor, porque a alegria do Senhor é a sua força. A alegria do Senhor é a sua força, queridos. A nossa alegria, a nossa plenitude, o nosso regozijo, o nosso coração pleno, o nosso coração alegre, não vem das coisas ao nosso redor. Elas são muito boas sim, e Deus dá bênçãos, Deus é abençoador, Ele nos dá bênçãos. Mas o que nos mantém plenos de alegria, o que nos mantém consolidados, o que nos dá força, o que nos motiva, o que nos dá motivação para a vida, é a alegria do Senhor que vem do coração. A alegria do Senhor, nós perdemos a alegria do Senhor, porque nós estamos tão envolvidos em situações, circunstâncias, coisas da vida, que a gente nem se preocupa mais com a alegria do Senhor. A gente nem sabe o que é isso, na verdade. O que é a alegria do Senhor? A alegria da salvação, isso é uma coisa muito subjetiva, muito longe da nossa realidade. Porque o que a gente quer mesmo é aquele problema resolvido. O problema é que o povo tinha já o problema todo resolvido. Não tinha mais inimigo contra eles, nem intimidação tinha mais. Estava tudo bem nas circunstâncias do que eles viviam, mas o coração continuava triste, porque faltava a alegria do Senhor. Nós precisamos aprender, queridos, a tirar o nosso coração e o nosso objetivo das circunstâncias. A gente tem que trabalhar por elas e fazer tudo o que nós temos que fazer, mas não é dessas coisas que vem a nossa plenitude. Em seguida, olha o que acontece aqui no verso 13. Eu vou resumir aqui, só para a gente adiantar um tempo, do capítulo 8, do 13 ao 17, eles entendem que está faltando alguma coisa, eles percebem que falta alguma coisa, porque nós já temos tudo nas mãos, temos tudo restituído, mas o nosso coração ainda não está alegre, nosso coração não está feliz, ainda está faltando alguma coisa. E aí, eles decidem, os líderes, os escribas e os sacerdotes, eles se reúnem então para buscar na palavra de Deus o que é que eles faziam antes, porque eles já nem lembravam mais. A situação já era eles estavam tão longe do propósito de Deus para aquele povo, que eles já nem lembravam mais o que é que eles faziam, quais eram os princípios. Então eles voltam, eles se reúnem para buscar na palavra e estudar a palavra para entender o que eles deveriam fazer, o que estava faltando. Por que não tinham aquela alegria? E aí, no meio desses estudos, eles lembram da festa das cabanas. Entre outras coisas, viram a festa das cabanas. Era um tipo de acampamento, como nós fazemos os nossos acampamentos dentro daquela cultura. Mas era um acampamento de 7 dias que eles faziam. Então saíam de suas casas, iam para um determinado local e acampavam ali durante 7 dias e seguiam ali as tradições deles. Enfim, a questão não era a festa daqui, no nosso contexto, não é o que eles faziam lá na festa das cabanas, mas o que acontece aqui, queridos, é que eles precisavam voltar de onde eles haviam se perdido, voltar às práticas, voltar às doutrinas, voltar de onde eles tinham caído, retomar o que havia sido perdido. E eles retomam e voltam e começam novamente. Aí olha o verso 16 até o 18. Verso 16. O povo saiu, cortou ramos e usou para construir cabanas nos terraços das casas, nos seus pátios, nos pátios do templo de Deus, na praça junto à porta das águas e na praça junto à porta de Efraim.
Então todos que haviam regressado do cativeiro moraram nessas cabanas durante a festa, e todos cheios de grande alegria. Os israelitas não celebravam, olha só, os israelitas não celebravam a festa dessa maneira desde os dias de Josué, filho de Num. Durante os 7 dias da festa, Esdras leu o livro da lei de Deus, e cada dia então, no 8º dia, realizavam uma reunião solene conforme prescrito. Mas o interessante aqui é que até aqui eles estavam chorando, tristes, e Neemias, o Esdras e os levitas, mandando eles parar de chorar e se alegrar no Senhor. Mas em seguida, quando eles voltaram de onde haviam caído, diz aqui no verso 17, no finalzinho, e todos estavam cheios de grande alegria. Sabe o que isso tem a ver com a gente aqui, queridos? Às vezes nós somos como eles e nós imaginamos que as restituições das coisas da terra vão trazer para nós alegria. E na verdade não vão. As tecnologias de hoje, a internet, o celular são de grande benefício para todos nós. É uma grande bênção a gente poder ter essa tecnologia nas nossas mãos. Como tudo isso ajuda a gente, como tudo isso é bom, como tudo isso pode proporcionar tantas coisas tremendas para nós. Eu não sou contra nada disso, eu acho isso uma grande bênção e como é importante. Mas, quem está aí já há bastante tempo no Evangelho, quem lembra como é que era a igreja antes da internet? Quem lembra? Era como a igreja de hoje? Não era, não estou falando da nossa igreja não, estou falando da igreja de Jesus Cristo. A igreja de modo geral. Como que era a igreja, queridos, antes da internet? Era bem diferente dessa. Era bem diferente desse mundo que nós vivemos hoje, do Evangelho, dos evangélicos. Se tornou moda até, inclusive, muitos famosos se tornando evangélicos, às vezes dando até mau testemunho, mas enfim, é absolutamente diferente do que foi proposto, do que Jesus propôs para a igreja como noiva de Cristo. É completamente diferente do que Jesus pensou como igreja quando Ele morreu na cruz por cada um de nós. É muito diferente do que Deus propôs para nós quando Ele deu o Filho dEle para morrer na cruz por causa de mim e de você. Era bem diferente do que nós vivemos hoje. Eu lembro aqui, eu me converti em 2001, a internet ainda era aquela internet de escada, ficava fazendo aquele barulhinho. Quem é dessa época sabe do que eu estou falando. E você tinha que esperar lá uns 15 minutos para conseguir entrar na internet, para depois navegar naquela velocidade de tartaruga. E foi mais em 2001 que eu me converti, era mais ou menos essa época, celular, já tinha celular, mas era smartphone, se falava em smartphone, mas era uma coisa alienígena ainda. E a igreja era completamente diferente. Os jovens adolescentes eram uma máquina de atividade, de coisas, e faziam muitas coisas. E nós fizemos aqui, os jovens, os adolescentes, ali o Douglas, ele fez na época aqui um trabalho que chamava Filhos da Paz. Então foi mapeada toda a cidade de São Caetano, rua por rua, bairro por bairro. E aí todos os sábados a gente se reunia aqui e ficava orando, pedindo para Deus mostrar situações, mostrar pessoas, para a gente profetizar a palavra. E aí depois de um tempo de oração, a gente saía aí determinado, cada quadrante, cada bairro, cada rua, e a gente ia de 2 em 2, batendo de porta em porta, para oferecer, não era para dar livro ou nada disso, era para orar pelas pessoas. E aí a pessoa abria a porta, alguns não queriam, e a gente respeitava, Deus abençoe, mas muitos queriam, a maior parte queria, e a gente entrava naquelas casas, fazia uma oração, e aí quando a gente estava orando aqui, Deus mostrava lá um rapaz de camisa verde, uma moça de boné vermelho, e dava uma palavra, e no meio desse caminho a gente encontrava essas pessoas que Deus tinha mostrado, e declarava a palavra. Muitas pessoas se converteram nesse tempo, se batizaram aqui, por conta desses trabalhos. Os eventos, tantos eventos, tantas coisas que aconteciam. Sabe por que aconteciam?
Porque nós não estávamos ocupados. Nós estávamos vivendo o que era proposto para a igreja viver. Nós estávamos vivendo o que Deus tinha para a gente viver naquele tempo. Eu lembro que as orações aqui aconteciam, nós passávamos diversas madrugadas aqui orando. Principalmente jovens, adolescentes, passavam aqui madrugadas e madrugadas, faziam fim de semana inteiro orando, revezando, e passava a madrugada inteira aqui orando. Nós tínhamos 2 salas de oração, porque uma não era suficiente, e sempre lotada, porque nós não estávamos ocupados. Hoje, queridos, nós temos tanta informação na cabeça, tanta informação, algumas até boas, informações até boas, mas é tanta informação, tanta coisa, tanta ocupação, através desse mundo cibernético aí que nós vivemos, tanta coisa acontecendo, que nós não temos mais tempo, não dá mais tempo. A gente está ocupado horas e horas e horas e horas e horas, com as tecnologias, com as informações, e isso tudo tem consumido a gente. Na verdade, nós não estamos como aquele povo de Israel que estava exilado por uma escravidão de um reino. Nós estamos exilados e presos, escravos de uma carga tremenda de informação que nos desvia absolutamente do foco pelo qual Deus levantou cada um de nós. A gente está completamente distraído, ocupado, escravizado, exilado do chamado de Deus, ocupados com essas coisas. E aí, no meio dessa carga toda, queridos, de informação, no meio dessa carga toda de tanta coisa que a gente passa horas e horas olhando, sabe o que acontece? A cabeça fica cansada, traz cansaço. Nós nunca tivemos uma geração tão cansada como essa que nós temos hoje. Nunca houve uma geração de jovens, inclusive, de adolescentes, de adultos, tão cansada como a geração de hoje. O cérebro está cansado, porque é muita informação, é muita coisa, e tudo muito rápido. A nossa mente está cansada, não dá mais para assumir mais coisas, não dá para pensar em fazer mais coisas, porque a gente está cansado, e tudo isso ainda somado a ansiedade, depressão e tudo que esse tempo traz. O Senhor está nos chamando, queridos, para voltar para aquele tempo, para que a gente possa usar sim a tecnologia, esse mundo cibernético, a internet e o celular, e usar tudo isso sim, para benefício, não para malefício. Usar para a bênção das nossas vidas. Reverter esse contexto que nós estamos vivendo, amém, queridos? Deus está nos chamando para voltar, como esse povo voltou. Eles foram lá, consultaram na lei, juntou os líderes ali, e o que é que está acontecendo? Por que o povo está triste? Por que Deus está restituindo as coisas e ainda assim o povo está, vamos trazer para os nossos dias, por que Deus está fazendo milagres aqui no nosso meio? Por que Deus está fazendo coisas ao nosso redor? Por que Deus está despertando a igreja, se movendo no nosso meio? E ainda há pessoas, ainda com coração triste, ainda com coração sem se encontrar. E eles foram buscar e encontraram, porque estava faltando, apesar das coisas já estarem restituídas, estava faltando voltar para o primeiro amor, estava faltando voltar para o que era proposto para eles como povo de Deus. Está faltando para a gente, queridos, voltar para o que Jesus propôs para nós como igreja. Amém, queridos? Está faltando a gente voltar para aquele tempo de despertamento da palavra, despertamento de adoração, despertar o prazer da presença de Deus, o interesse, o foco, o objetivo de colocar Deus em primeiro lugar e colocar isso como o principal objetivo das nossas vidas. Amém, queridos? Esse é o tempo que Deus tem para nós. Agora, no meio de tudo isso, tem uma boa notícia, uma notícia maravilhosa. Nós já estamos vivendo nesse tempo, amém?
Nós já estamos nesse tempo. Ainda há no nosso meio, ainda alguns irmãos que Deus está trabalhando e Deus está levantando, mas nós já estamos vivendo essa nova igreja. Deus já tem despertado no nosso meio, situações já estão acontecendo no nosso meio, os ministérios estão todos cada vez mais consolidados, mais fortes, as pessoas cada vez mais aqui, eu estou falando aqui agora da nossa igreja, as pessoas cada vez mais dedicadas e se envolvendo e se quebrantando. Nós já estamos vivendo esse tempo. E isso é milagre de Deus, queridos. Nós já estamos voltando para o primeiro amor. Eu estou falando tudo isso porque se você, como o povo de Israel, e como nós estávamos há algum tempo atrás, nós tínhamos aquela vida. E aí depois veio todo um tempo das tecnologias e a internet e pandemia, enfim, e tantas coisas aconteceram ao longo das últimas décadas, e veio cada vez mais esfriando o nosso chamado, nos esfriando como igreja de Cristo, nos tirando do foco, nos tirando do objetivo. O diabo não conseguiu acabar com a igreja, mas ele conseguiu desmotivar a igreja, ele conseguiu tirar a fé da igreja. Mas o Senhor está nos restaurando disso, amém? Já estamos vivendo esse tempo novo, nós já estamos nele. Mas se você, como nós, como esse povo, se perdeu ao longo desse caminho, se você se perdeu em você mesmo, então esse é o tempo que Deus está chamando para que você se encontre nele. É o tempo de se encontrar nele, amém, queridos? Aleluia. Tempo da restituição. É o tempo da alegria do Senhor. É o tempo de voltar a ter a alegria do Senhor, a alegria da salvação. Entender que tudo que está ao seu redor, essas circunstâncias, hoje você tem problema em algumas áreas, e isso vai se resolver, e depois vem outros problemas e outras situações, e vão se resolver também, mas nada disso tem a ver com a alegria do Senhor no seu coração, nada disso tem a ver com a sua força que vem da alegria do Senhor. Nós precisamos separar nas nossas vidas, fazer uma divisão das nossas vidas, do que é da terra e do que é do alto. O que é do alto, queridos, é o reino e a justiça de Deus. E quando você busca o reino e a justiça de Deus, essas outras demais coisas das circunstâncias vão sendo acrescentadas no dia a dia. Neemias foi lá e buscou, jejuou, quando ele ficou sabendo da situação, jejuou, orou, e ficou lá em média 5, 6 meses orando e jejuando. E talvez ele imaginava que ia receber uma resposta de Deus em algum momento sublime, em algum momento como Moisés lá na sarça pegando fogo, mas não aconteceu isso. Ele jejuou, orou por em média 5, 6 meses, e num dia de rotina natural dele, no meio da rotina de trabalho, acordou imaginando que seria mais um dia comum, veio a resposta de Deus para ele para reconstruir os muros. Talvez você está esperando, queridos, um grande momento da tua vida em que alguém vai dar uma palavra, alguém vai pôr a mão na tua cabeça, alguma coisa vai acontecer de forma grande. Mas se você estiver posicionado no Senhor, se você estiver buscando a alegria do Senhor no seu coração, você vai ver que na sua rotina, no seu dia a dia, em algum momento, Deus se manifesta. Deus se manifesta na sua vida trazendo o seu motivo de oração. Amém? Vamos ficar de pé, queridos? Aleluia. É um tempo de retomar de onde nós caímos. Tempo de voltar ao primeiro amor. Tempo de voltar nas doutrinas básicas, queridos. Tempo de voltar nos princípios. Tempo de voltar a ser igreja. Nós temos aqui, toda terça-feira, tem um grupo... Para a glória de Deus, já somos um grupo grande de pessoas aqui orando, intercedendo pelas próprias vidas, pelas situações pessoais. E Deus já está se manifestando e fazendo milagres nas vidas, cada um no seu tempo, cada um da sua forma. Nós oramos pelas situações mais adversas também, do corpo, do tempo, da igreja, enfim.
E Deus está se manifestando. Nas quintas-feiras, a gente está junto aqui toda quinta-feira também, se aprofundando na palavra. Essa era aquela igreja que nós vivíamos. Quando tinha qualquer coisa para fazer, não eram 2 ou 3 pessoas que se moviam para decorar aqui para o evento, para fazer alguma coisa. Era uma movimentação geral. E nós estamos voltando para esse tempo, já estamos vivendo esse tempo de novo. Quando nós mudamos para esse templo, eu ainda não era convertido, ainda não estava aqui, mas eu já conheço a história, já me contaram que quando mudaram para esse templo, sabe quem que fez aqui? Era uma empresa, não tinha nada a ver com isso daqui. Quem que fez tudo isso daqui, queridos? Foi o quê? Uma empreiteira que fez? Não. Foram os irmãos aqui da igreja que fizeram. Os irmãos construíram. Cadê o Cláudio? Olha o Cláudio ali. O Cláudio liderou isso, né, Cláudio? Foi feito pela igreja. O Jorge está aí até hoje. É um guerreiro sólido que continua firme fazendo. O ano que vem, se Deus permitir, a gente vai reformar toda a parte superior aqui, o segundo andar, para um projeto tremendo que Deus tem para nós. Vai ficar tremendo, uma área para adolescentes, para jovens, vai ser tremendo o que Deus tem para a gente fazer aqui. E nós podemos tirar uma oferta e contratar alguém para fazer. A gente pode fazer isso. Mas você já imaginou, meu irmão e minha irmã, se a gente se junta, em vez de fazer o que seria normal para esse tempo, se a gente se junta e todo mundo aqui participando da obra e fazendo, e um pintando e o outro lixando, e sei lá, fazendo o que tem para fazer, todo mundo junto aqui, eu vou te dizer, queridos, não existe terapia maior do que essa, do que você servir ao Senhor na casa do Senhor. A alegria do Senhor vem de servir ao Senhor. A alegria do Senhor vem de fazer o que nós fomos chamados para fazer. A alegria do Senhor vem no nosso coração, da nossa mão no arado. A nossa mão no arado, sem olhar para trás, sem parar, sem desistir. É daí que vem a nossa alegria. É para esse tempo que Deus está nos chamando, para voltar a ser igreja, para voltar a ser igreja da palavra, para voltar a ser igreja da oração, para voltar a ser igreja da obra, para voltar a ser igreja do milagre, para voltar a ser igreja do poder de Deus. E a boa notícia é que nós já estamos nesse tempo. E o Senhor talvez nessa noite está despertando você para se envolver em tudo isso e não perder esse tempo. Vem junto, vem somar. Há algo novo de Deus, Deus já está fazendo no nosso meio, queridos. Vem participar com a gente. No capítulo 10, no verso 28, para encerrar. Então, o restante do povo, os sacerdotes, os levitas, os guardas das portas, os cantores, os servidores do templo, e todos que haviam se separado dos povos estrangeiros da terra, a fim de obedecer à lei de Deus, na companhia de suas esposas, seus filhos, suas filhas, e de todos que tinham idade para entender, uniram-se a seus líderes, e assumiu um compromisso solene. Juraram que seriam amaldiçoados se não obedecessem à lei de Deus, dada por seu servo Moisés, e prometeram obedecer atentamente a todos os mandamentos, estatutos e decretos do Senhor, nosso Senhor. Amém, queridos? Deus está te chamando para um compromisso nessa noite. Não é um compromisso comigo, não é um compromisso com o pastor Misael, não é um compromisso com a igreja Avivamento Bíblico, tudo isso faz parte. Mas Deus está te chamando para voltar ao primeiro amor, para voltar a um compromisso com Ele, de posicionamento diante do Senhor, de voltar a ser igreja, de voltar a se posicionar, de voltar lá de onde caiu. Porque senão, querido, sabe o que vai acontecer? Você vai passar anos e anos e anos e anos buscando essa alegria de dentro do coração e não vai chegar.
Porque essa alegria não vai vir de coisas que vão acontecer na tua vida. Essa alegria no seu coração, ela vai vir de você voltar a fazer o que Deus mandou você fazer nos primeiros dias da tua vida. Ora sobre isso agora, queridos. É um tempo de refazer aliança, de retomar aliança com Deus, de voltar de onde caiu, de retomar esse tempo. Deus está fazendo coisas novas aqui no nosso meio. Deus está liberando coisas novas no nosso meio. Há muita coisa acontecendo e Ele não quer que você fique de fora. Ele não quer que ninguém fique de fora. Prepara teu coração para se posicionar nessa noite, meu irmão. Essa é uma noite marcante para a tua vida. Essa é uma noite de renovo na tua vida, de recomeço, de marcar um recomeço sobre a tua vida. Aleluia.